Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Hoje eu vou falar, não vou abordar assuntos técnicos ou equipamentos de mergulho ou cursos de especialidade de mergulho. Eu quero falar um pouco sobre minha experiência de como começou minha atividade subaquática. Não sei se vocês também têm a mesma vivência de mergulho que eu. Estou descobrindo o público ainda, mas eu queria falar para vocês como é que eu me apaixonei pelo mergulho, quais foram as características que me fizeram me apaixonar e me especializar cada vez mais nessa atividade subaquática. Então, se você gostou desse assunto, senta na cadeira. Hoje não precisa ajustar o equipamento, mas vamos entender um pouco mais sobre o que eu estou falando aqui. Então, roda a vinheta. O mergulho, cara, é um pouco diferente das outras atividades subaquáticas. Ele tem características similares a um esporte. Não temos uma competição como com outros mergulhadores, mas nós temos algumas características, que é, por exemplo, uma dedicação à nossa atividade subaquática, como nós temos também o uso de equipamentos. E eu acho que foi justamente isso que me fez me apaixonar pelo mergulho. Eu sempre fui aquele nerd que gostava de estudar principalmente as matérias de exatas, matemática, química, física, principalmente matemática. E tanto que eu era medalhista de Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas por alguns anos seguidos, era um dos melhores alunos de matemática, mas, por outro lado, também era uma pessoa que desde criança eu gostava de atividades físicas. Com 11 anos eu tinha entrado numa equipe num esporte que eu não sei se vocês conhecem, que é orientação, que é um esporte meio conhecido no público militar, muito conhecido no público militar, na verdade, que é caracterizado pelo uso de um mapa, que é uma carta que nós chamamos com uma bússola, onde que a gente tem que encontrar alguns pontos no terreno e chegar no objetivo final antes dos demais membros da equipe que estão competindo com a gente. Aí é que eu acho que me fez me apaixonar pela parte de navegação subaquática, a parte de fazer mergulhos profundos, ou talvez a parte de busca e recuperação na parte submersa. Por outro lado, eu também gostei muito de esportes individuais. Então, pô, eu me lembro de ficar correndo desde criança, às vezes apenas para manter um condicionamento físico mesmo. Outras vezes era para esportes individuais, como por exemplo xadrez. Não sei nem se pode ser considerado um esporte, mas assim, chegamos quando eu era na quinta, sexta série, chegamos ao terceiro lugar por equipe no estado de Pernambuco. E eu me lembro que com 11 anos eu fiz a primeira competição de orientação. Cara, foi um esporte incrível. Foi uns 5 6 quilômetros que a gente correu mata dentro e era individual. Era apenas você, seu condicionamento físico e sua capacidade de raciocinar sobre estresse, que era em uma corrida ainda. Então foi uma coisa que nunca fui um destaque nesse esporte, pelo contrário, mas sempre fui mediano ali, mas me fez aprofundar cada vez mais em atividades esportivas, em atividades que exigiam um raciocínio maior do que outras, ou seja, era um conjunto das duas atividades. E isso eu acho que é o que o mergulho me traz hoje em dia ainda. Por outro lado, também o mergulho ele me faz é uma das poucas coisas que me faz entender o mundo como nunca. Então, às vezes você estuda matemática, física e química e você não vê uma aplicação imediata do que você está fazendo. Já quando eu comecei no mergulho, eu via que tudo aquilo que eu tinha estudado nessas matérias existia um porquê. Às vezes é meio difícil você estar sei lá, numa quinta, sexta série, eu não me lembro nem qual série é que se vê isso aí mais, e você vê uma aplicação imediata da fórmula de Bhaskara. Eu não estou dizendo que você nunca vai ter uma finalidade disso. Às vezes você está desenvolvendo um conhecimento, uma capacidade lógico-matemática em exercícios de matemática. Mas você vê uma aplicação dos conhecimentos físicos, químicos, biológicos do ser humano em mergulhos, onde você vai ter que fazer um estudo de misturas gasosas, entender como funciona a descompressão, entender como evitar os acidentes de mergulho para aumentar sua capacidade exploratória. Então, o que me apaixonou, eu acho que realmente foi a capacidade de ter conhecimentos aplicados no mergulho. Então, eu via a questão de pressão, alteração dos gases, os limites fisiológicos do nosso corpo e tudo isso num contexto de um ambiente novo que às vezes eu não conhecia. E depois disso aí teve a questão dos equipamentos, porque não bastava apenas eu ter o conhecimento físico, biológico, químico da atividade, eu tinha que ter os equipamentos necessários para eu explorar esse ambiente. E aí foi que eu me especializei na questão do side mount, em utilização de máscara full face, roupa seca, outros equipamentos, quais são os melhores reguladores, estudar o tipo de pernada
para uma nadadeira eficiente. Isso aí foi uma junção de conhecimentos. Então, a questão de você ter um conhecimento amplo, aplicado, é algo inacreditável, que às vezes eu acho difícil encontrar em outro esporte. Além de tudo isso aí, da questão de você ter o equipamento correto, ter o conhecimento correto, o mergulho me fez estar muito mais presente nas atividades que eu faço. Eu acho que isso é oriundo de eu ter de desenvolver uma consciência corporal. Então você acaba se posicionando no meio e você entende como todo o seu corpo, o equipamento vai interferir na sua movimentação. Isso faz com que você esteja cada vez mais presente, faz com que você também desenvolva habilidades de planejamento. Então, se eu for executar um mergulho descompressivo, eu tenho que ter planejado esse mergulho antes. Não posso chegar num ambiente qualquer e executar essa tarefa. Estar me colocando em risco. Então, assim, eu acho que todo mergulhador ele se vê como um astronauta, um explorador subaquático. Mas a gente vê que em cada metro, a cada 10 metros, a cada 5 metros que a gente vai descendo, principalmente em mergulhos mais profundos, você vai vendo que essas alterações químicas, físicas, biológicas vão ter que ser planejadas para ter o mínimo de risco possível na atividade. Então, logo eu quis transformar o mergulho em uma profissão. Eu quis ele mais do que aqui um esporte de final de semana, uma atividade de final de semana que me tranquilizava, que eu conseguia descansar de uma atividade turbulenta. Então, me tornar um profissional de mergulho foi extremamente realizante nesse ponto, eu me realizar profissionalmente e pessoalmente também. Juntando também ao fato que minha profissão, desde que eu era criança também, eu sempre fui bom em explicar conhecimentos de exata, química, física, matemática para os meus amigos. E a parte de me tornar um instrutor também me fez amar de explicar isso de um ponto de vista um pouco mais técnico, os procedimentos técnicos e equipamentos de mergulho. Então eu não tinha percebido inicialmente, mas o mergulho me tornou uma pessoa mais metódica, mais presente nas coisas que eu faço também. Isso aí me fez crescer profissionalmente, pessoalmente, me tornar mais satisfeito com as coisas que eu realizo. Então esse canal se tornou uma forma de achatamento na curva de aprendizagem de vocês. Aqui eu vou passar tanto os acertos que eu fiz, como os erros que eu cometi, de forma que vocês possam se espelhar e talvez pensar assim, porra, talvez eu possa aprender com esses erros, aprender com os acertos também, e principalmente naquilo que eu sou bom. Vai ter profissionais que são bons em outras coisas, melhores do que eu, principalmente, mas isso aqui é uma forma que eu quis passar para vocês esses aprendizados aqui ao longo dos meus quase 10 anos de mergulho que eu estou fazendo aqui. Posso falar depois sobre os cursos, especialidades, tanto na área civil como na área profissional que eu tenho por fora como instrutor de mergulho, que também é na área de mergulho assim de ser, mas eu não me sinto muito à vontade ainda para ficar falando sobre isso, mas podemos falar sobre isso depois. Então, se você também está iniciando na área de mergulho, quer aprender mais sobre isso, quer realmente ter uma didática técnica de quem já passou pelos desafios que você está passando, venha nos procurar aqui para fazer seus próximos cursos de mergulho. Se você já for mergulhador básico, venha fazer o avançado, o rescue, se aprofundar nas especialidades. Temos uma série de vídeos aqui onde estamos abordando cursos de especialidades de mergulho. Comente aqui qual curso de especialidade você quer falar. Também temos séries aqui falando sobre equipamentos de mergulho, estamos ainda nos equipamentos básicos, e também uma área onde estou falando sobre experiências profissionais, coisas que envolvem principalmente a parte técnica do mergulho. Então vou finalizar o vídeo aqui com um jabá característico que eu não comecei no começo, que é ajuste o equipamento e vamos ganhar profundidade nesse assunto, e nos vemos nos próximos vídeos.